enfim, chegou o dia do nosso webinar para falarmos sobre VDA 6.3, o lançamento do novo manual da VDA para auditoria de processo. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Meu nome é Edson Barbosa. Eu já me apresento com um pouco mais de detalhes, mas quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso webinar. Obrigado por disponibilizar esse tempo para prestigiar o nosso evento. Aqui nós teremos uma série de informações que são muito importantes para você que já é auditor, para você que já é auditora e para você que ainda não é, mas com certeza será auditora VDA 6.3, agora na edição 2023. E também para você que não é auditor, não é auditora, mas que está envolvido aqui com o processo de auditorias de processo nas organizações, não só nas organizações do segmento, do principal segmento, que é o segmento automotivo, mas hoje o manual ele já é utilizado por vários segmentos, várias empresas usam o manual que não na íntegra, mas usam as referências do manual VDA 6.3. Muito bem, então esse é o webinar VDA 6.3, que está na sua 4ª edição. Meu nome é Edson Barbosa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de começarmos ali a falar sobre as mudanças, as novidades do manual, as mudanças no processo de renovação, de certificação, eu quero primeiro apresentar o nosso Instituto da Qualidade Automotiva, o IQA, que é um organismo de certificação dirigido pelo setor automotivo, um grande diferencial para quem atua no segmento. Mas o IQA ele vai muito além disso, muito além. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa atuação. Primeiro, o IQA, o Instituto ele foi criado em 95 nas câmaras setoriais, é uma entidade sem fins lucrativos. O objetivo naquele início era atuar com certificação de produto, mas ao longo dos anos as atividades do Instituto foram aumentando, crescendo bastante, e hoje são diversas atividades, diversas frentes em que o Instituto atua. O IQA ele tem parceria, tem acordos de cooperação com entidades internacionais, principais entidades internacionais do setor, oferecendo reconhecimento internacional e acesso a procedimentos ao que há de mais atual em todo o setor automotivo. Nós temos ali, dentre as áreas de atuação, as publicações técnicas, os treinamentos, a área de laboratórios com ensaios, a homologação de produtos, eventos, certificação de produtos, certificação de sistemas, como certificação IATF 16949, certificação ISO 14001, ISO 9001, certificação de serviços automotivos, são algumas das áreas de atuação do Instituto. E, como sempre, novidades vão surgindo, o IQA vai crescendo, vai ampliando o seu foco de atuação, e eu quero mostrar para vocês agora um pouco das nossas novas áreas de atuação, que vão desde transformação digital, passando por cibersegurança, segurança de dados, área de inovação, gestão de riscos, eletrificação, metodologias ágeis, um tema muito interessante, sustentabilidade, o tema ESG, que vem forte, com grandes novidades para as organizações a partir de 2023, logística, certificação de profissionais ligados ali à área de reparação automotiva, ensaios, como, por exemplo, ensaio de couro, rodas, pilhas e baterias, são algumas das novidades, algumas das novas áreas de atuação do IQA para 2023. E aqui, atuando com certificação, treinamentos, manuais, auditorias, diagnósticos, ensaios, enfim, muita novidade do IQA para você, para a sua organização, a partir de 2023. Alguns dos nossos clientes, aqui uma referência a alguns dos nossos clientes, claro que
a relação é muito maior que essa. Mas, enfim, mais de 150 mil produtos certificados, mais de 23 mil seguidores no LinkedIn, mais de 4 mil profissionais qualificados em 2022. Se você levar em consideração que o Instituto foi criado em 95, já dá para fazer um cálculo rápido e ter a ideia de quantos profissionais já foram qualificados pelo Instituto. Mais de 1.800 empresas certificadas pelo IKEA. Aqui um pouquinho do que o IKEA entrega ali para os seus clientes e parceiros. Aqui os nossos contatos. Então você tem o telefone, que também é o WhatsApp, se você precisar, quiser entrar em contato através do telefone. Tem o e-mail também, tem o site do IKEA, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram. Enfim, o IKEA está presente em todas as plataformas. Você pode nos encontrar ali, acessar, buscar informações. Enfim, tudo para te ajudar e para facilitar aquilo que você procura. Bom, aqui o instrutor, aqui mais uma vez, né? Meu nome é Edson Barbosa, sou sócio da Foco Quality Consultoria desde 2004. Tenho experiência de mais de 25 anos nas áreas de qualidade, manufatura e engenharia, instrutor de treinamentos do IKEA desde 2006, professor para cursos de pós-graduação, especialista em treinamentos pelo IPA e autor de artigos ali em revistas e sites especializados. Para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sei que tem muitos amigos, tem muitas amigas aqui presentes hoje no nosso webinar, mas com certeza também há pessoas que ainda não nos conhecemos. Muito bem, pessoal, maravilha, muito bem. Olha só, primeiro esclarecimento, acho que é importante, as pessoas sempre perguntam nos nossos webinars realizados, a gente vem realizando muitos encontros como esse desde 2020, quando houve toda a situação ali da pandemia. Então, para esse webinar especificamente, não será emitido certificado e, principalmente, ele não substitui o treinamento de atualização que tem o código ID 333. Maravilha, muito bem. Então, fiquem à vontade, sentem-se confortavelmente, vamos navegar nas novidades do nosso manual VDA 6.3 na edição 2023, na sua quarta edição de 2023. Rapidamente, o manual ele foi publicado em 98 na sua primeira edição. Em 98, para quem viveu essa época, ali nós tínhamos a ISO 9001 na década de 90, que era dividida entre 9001, 9002 e 9003, 9001 para quem tinha projeto, manufatura, 9002 para quem não tinha projeto, era apenas manufatura, e 9003 para quem fornecia serviço. Nesse mesmo período surgiu, no nosso segmento automotivo, uma norma específica chamada QS 9000, que ela trazia na íntegra todos os requisitos da ISO 9001 e complementava esses requisitos com pontos específicos ali voltados ao nosso segmento automotivo. QS 9000, que mais tarde viria a se tornar ISO TS 16949, que hoje é o IATF 16949. Bom, tanto a ISO 9001 como a QS 9000, elas tinham ali nos seus requisitos uma parte focada em processo, ou seja, até hoje ambas as normas auditam ali. Para você que é auditor, auditora, você precisa auditar o processo das organizações. Mas a VDA, ela percebeu que essa a auditoria ou a auditoria realizada nos processos dos fornecedores, naquele momento, inicialmente para fornecedores da indústria automotiva alemã, que era necessário um maior aprofundamento. E, em razão disso, em 98, foi criado o manual VDA 6.3, que rapidamente se tornou a principal referência para auditorias de processo. Pois bem, o manual evoluiu, assim como as normas evoluíram, seguindo ali as tendências de mercado, as necessidades das organizações, passou por uma revisão em 2010, ali foi publicada a sua segunda edição,
Em 2016, a terceira edição foi publicada e agora, em 2023, chegamos à quarta edição do manual VDA 6.3, que, como eu disse, é a principal referência para o segmento não só automotivo. Nós aqui no IKEA, é muito comum, a gente recebe profissionais de diversas áreas, de diversos segmentos, não só do segmento automotivo. Então, são profissionais que tiveram contato com o manual em algum momento, ou ouviram falar sobre o manual, e querem levar, se não na íntegra, mas levar os conceitos do manual para melhorar os seus processos, melhorar a realização das suas auditorias de processo. O manual, sem sombra de dúvidas, ajuda muito nesse sentido. Então, vamos ao nosso manual na sua quarta edição. Vamos conhecer um pouquinho o que muda, quais são as novidades e vamos falar um pouquinho sobre essas novidades. Bom, primeiro, para você se localizar ali no nosso webinar, a nossa agenda, vamos falar um pouquinho sobre o que mudou em comparação com a versão de 2016. Essa é primeira pergunta, é sempre a primeira dúvida que a gente tem quando uma norma, um manual é revisado, é o que mudou em relação à edição anterior. Então, a gente vai trazer para você de primeira mão o que mudou. Depois, importante saber também o que permanece igual, né? O que continua para aqueles que já conhecem o manual, o que não mudou. Então, na sequência, a gente fala sobre o que não mudou, o que permanece o mesmo. Depois, falaremos sobre um tema que é muito importante. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui presentes hoje querem saber, estão ansiosos ali por saber o que muda, quais são as novidades em relação ao processo de qualificação de auditor. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre o processo de reprova. Ninguém quer ser reprovado, mas eventualmente ocorrem reprovas ali, tanto no treinamento como no exame de qualificação, de certificação. A gente vai falar também sobre o processo de reprova. Vamos falar sobre a renovação, que no nosso código é o ID 386. Importante esses códigos para você que eventualmente vai fazer contato ali no futuro com o IKEA. Esses códigos eles ajudam ali na identificação clara e correta do treinamento. Falaremos sobre o treinamento de atualização, o ID 333, e no final a gente tem uma série de informações gerais que são informações bastante relevantes e tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Então, vamos navegar na nossa apresentação. Bom, vamos começar então pelo que mudou em comparação com a versão 2016. Bom, primeira coisa, primeira mudança importante, já havia a menção a software na edição 2016, mas esses aspectos ligados a software eles foram levados em consideração no questionário de uma forma muito mais explícita e muito mais evidente. Por que isso? Se a gente olhar para o nosso veículo, né, o momento que a gente passa, tanto na indústria como no produto automóvel, realmente, isso faz todo sentido, porque nós vivemos um momento na indústria da transição para a indústria 4.0. E no automóvel, nós vivemos ali o momento do veículo elétrico. Então, as características do produto, o veículo, mudam totalmente, mudam de maneira significativa. Então, faz todo sentido que a VDA traga e dê um enfoque muito específico para a questão de software. Aqui um exemplo, em uma das em uma das questões ali do manual, a questão 2.5, ali da parte de gestão de projetos, o P2, ele fala ali, né, as atividades de suprimento fazem parte do planejamento do projeto e ali ele cita os fornecedores, né, fornecedores diversos que você vai usar durante a fase de desenvolvimento, ali a fase do projeto, e traz ali, destaca que você precisa dar uma atenção para fornecedores de software. Então, aspectos de software é a primeira mudança, a primeira novidade no manual. Bom, a segunda novidade, a segunda mudança em relação à edição 2016 é que o manual ele foi harmonizado, né? Ele trouxe ali uma referência muito forte com
os métodos de 3 manuais muito importantes para a VDA e para o segmento automotivo. O primeiro deles é o manual VDA Automotive Spice. O Automotive Spice, até vocês têm ali a imagem na tela desses 3 manuais. O Automotive Spice, para quem não conhece, é um manual que é referência para quem desenvolve produtos com software. Então, você tem 2 versões ali do manual, o Automotive Spice para a cibersegurança e o Automotive Spice que leva ali realmente todos os requisitos. Para quem conhece, por exemplo, o APQP, tem uma referência e uma relação ali com o APQP, como eu disse, para quem desenvolve produtos ali com software. Então, o manual VDA 6.3, nesta nova edição, está harmonizado com esses 2 manuais do Automotive Spice e também com o VDA MLA, que é o manual de garantia do nível de maturidade para novas peças ou peças novas. Esse manual é um manual importantíssimo no processo de desenvolvimento ali de novos produtos, novos processos. É um manual que orienta as organizações como trabalhar no processo de desenvolvimento. Esse manual tem uma forte referência aqui no nosso manual VDA 6.3, na edição 2023, e embora ele também já fosse citado na edição 2026, agora essa interface ficou muito maior, muito mais explícita. Então, essa é a segunda mudança em relação à edição 2016. Terceira mudança: os requisitos relativos às atividades e suprimentos foram adicionados às questões P3 e P4. Então, para você que já conhece, ou para você que ainda não conhece, a fase de desenvolvimento é dividida em 3 questões, que são a questão P2, gestão de projetos, P3, planejamento de projeto, e P4, realização do projeto, do produto e do processo. Pois bem, a gente tinha ali no P2, principalmente, uma questão em 2016 que fazia uma referência direta a fornecedores, que era a questão 2.5. Pois bem, nesta edição de 2023, essa referência ou requisitos relativos a suprimentos também foram adicionados ali ao P3 e ao P4. Aqui, 2 exemplos ali do questionário do novo manual, tanto no P3 como no P4. Então, a referência a fornecedores foi incluída no P3 e no P4. Próxima mudança, quarta mudança, a avaliação de transporte e manuseio de peças foi removida do manual e, naturalmente, ela também foi removida ali do aplicativo, do app, que nós usávamos ali para realizar essas auditorias. Para quem já é auditor, para quem já é auditora, vai se lembrar também, aqui a gente tem uma figura que ilustra isso, que nós tínhamos ali na parte de produção, quando você audita o P6, ou seja, o P6 é produção, você audita o P6 com base no modelo de abordagem tartaruga, que é um dos conceitos que permanece forte nessa edição do manual, mas enfim, o conceito ele tem ali entradas do processo, saídas do processo, a infraestrutura, pessoas, documentação e indicadores. Bom, ao longo dessas questões, algumas questões somente no P6 estavam ligadas a transporte e manuseio de peças e elas eram, inclusive, avaliadas de forma separada naquilo que nós chamávamos de EU7. Pois bem, as perguntas elas continuam, então você continua tendo na auditoria de processo P6, você continua tendo referência a transporte e manuseio, mas não há mais uma separação dessas questões especificamente para transporte e manuseio. Essa é mais uma mudança, é a quarta mudança do manual. Quinta mudança. Em alguns casos, questões com asterisco
foram redefinidas, elas foram alteradas ali no questionário. Então, nós temos no manual, para todas as perguntas, nós temos algumas perguntas que são identificadas com asterisco. O que significa isso? Significa que essas perguntas com asterisco são aquelas de maior risco para o produto e ou para o processo. Isso não muda a forma como você audita da mesma forma como você audita as demais, porém, caso essa pergunta asterisco ela tenha na sua avaliação uma nota baixa, ou seja, uma nota 0 ou uma nota 4, isso causa um impacto de reclassificação para a organização. Então, as questões asterisco, elas, aqui um exemplo, elas continuam ali no total de 18 questões asterisco, dentro do total de 58 perguntas, mas houve uma mudança. Então, por exemplo, no P2, na versão 2016, as questões 2.5 e 2.6 eram questões asterisco. Agora, não mais. Agora são as questões 2.2 e 2.5 que são asterisco. Então, nós temos ali algumas mudanças em relação às questões asterisco. Próxima mudança relacionada à análise de potencial, a famosa auditoria P1. Essas questões também foram realocadas, tivemos mudanças aqui. Auditoria P1, ou auditoria de análise de potencial, é uma auditoria que você faz para avaliar, como o próprio nome já diz, avaliar o potencial de novos fornecedores ou avaliar o potencial de um fornecedor que mudou a sua planta, mudou a localização da sua planta, então você vai lá e avalia através de uma auditoria P1, ou quando há uma nova tecnologia que pode estar sendo desenvolvida até mesmo com um fornecedor que já é da base. Então você vai lá e faz uma auditoria que é chamada de auditoria P1 ou análise de potencial. Pois bem, essa auditoria, ela em comparação com a auditoria completa que você faz, uma das diferenças principais é que não tem nota. Você audita com base no sistema semáforo. Então, se aquela pergunta ela está atendida, verde, se ela está parcialmente atendida, amarelo, e se ela não está atendida, vermelho. Pois bem, o manual identifica para você quais são as questões asterisco. Ali, aqui você tem um exemplo de 2016 e um exemplo de 2023 do manual, onde tem lá o campo, uma coluna, e ele identifica quais questões são asterisco. Aqui também nós tivemos mudanças. No exemplo você já pode ver ali o P2. Enquanto na versão 2016 todas as questões eram asterisco, nessa versão atual, 2023, nós não temos, por exemplo, a questão 2.5. Ela não é mais, desculpe, não é mais asterisco, não é mais uma questão que você audita na auditoria P1. Então, mais uma mudança em relação ao manual de 2016. Sétima mudança, o capítulo 4. O capítulo 4, na versão anterior, era o capítulo que falava sobre o processo de auditoria. Ele foi excluído do manual porque todo o seu conteúdo ele está na ISO 19001, 19011, que é a principal referência ou a referência para você que vai participar de um processo de qualificação para auditor. E essa norma é a referência não só para a VDA 6.3, mas para qualquer curso de qualificação que você faça também em normas de sistema de gestão, como IATF 16949, ISO 9001. Então, essa é a referência. Nós continuamos falando sobre o processo de auditoria, mas o conteúdo não está mais no manual, porque toda a referência é a 19011. Oitava mudança, o capítulo 8, que era na versão 2016, o capítulo que tratava sobre auditoria de processo para serviços, foi excluído do manual na edição 2023. Isso porque
em um futuro próximo, a VDA vai publicar um manual específico para auditoria de processo em serviços. Então, essa é a razão pela exclusão do manual. Então, o manual VDA 6.3, ele está focado especificamente na auditoria de processo para empresas, fabricantes, processos de realização de produto e não mais para serviços também, o que nós tínhamos na versão anterior. Capítulo 10, outra mudança também, é a nova mudança, a nona mudança do nosso manual na edição 2023. O capítulo 10, que tratava de boas práticas, ele foi excluído. Esse capítulo trazia alguns exemplos de formulários, algumas referências, e ele foi excluído, não está mais presente no manual nessa edição 2023. Décima mudança, agora todos os manuais da VDA, eles têm ali um glossário que é bastante abrangente e traz uma série de informações. Aqui um exemplo do glossário que está presente aqui no manual VDA 6.3. Então, a partir de agora, todos os manuais da VDA trazem esse glossário, o que é uma informação muito importante. As pessoas cobravam isso e agora, na edição 2023, está aqui. Bom, outra mudança muito importante, a gente viveu, todos nós vivemos ali, e que bom que estamos bem, vivemos ali o período de pandemia, e nesse período de pandemia muitas coisas mudaram. Como, por exemplo, a própria realização dos treinamentos mudou, e também as auditorias. Nós ficamos um período ali sem a realização das auditorias, porque não havia segurança para que fossem realizadas presencialmente. A VDA, então, naquele momento, trouxe ali uma carta autorizando a realização de auditorias remotas ou auditorias híbridas. Mas para que isso fosse realizado, era necessário avaliar o risco em relação ao fornecedor e, enfim, a partir disso, tomar a decisão pela realização da auditoria remota ou auditoria híbrida. Pois bem, nesta edição do manual, na edição 2023, foram adicionadas notas sobre a realização das auditorias remotas. Mas o principal é esse ponto que eu trouxe aqui para vocês. As auditorias remotas e ou híbridas podem ser realizadas caso a caso, levando-se em consideração fatores de risco e influência tanto para auditados e auditores quanto para produtos e processos. Então, agora, a auditoria remota, ela é permitida, mas para que você realize, é necessário fazer uma avaliação de risco. Lembrando que a auditoria presencial, ela é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de você avaliar com base nos requisitos do manual VDA 6.3. 12ª mudança em relação à versão de 2016 é toda a revisão editorial que ocorreu no manual. Isso para quem tem o manual na edição 2016 e for comparar ali com o novo manual, vai perceber isso, a revisão editorial que ocorre naturalmente na revisão do manual. Muito bem. 13ª mudança, especificação sobre o processo de qualificação de auditor, de auditora. Nós separamos um capítulo específico para tratar sobre esse tema e ele virá logo a seguir. Então, aguardem ali cenas do capítulo específico sobre qualificação de auditores. Muito bem, pessoal, essas foram então as principais mudanças em relação em comparação com a versão de 2016. Agora, é importante a gente entender o que permanece o mesmo, o que não mudou em relação à edição 2016. Muito bem. Primeira coisa que permanece igual, o sistema de classificação. Ou seja, a avaliação, a auditoria VDA 6.3, no final, ela recebe uma nota em porcentagem, um cálculo que é feito em porcentagem, e em razão dessa porcentagem, a organização é classificada como A, B ou C. Isso não mudou. Essa classificação continua a mesma. Ou seja, o critério é esse que você está vendo aqui na tela.
Se a organização, no final, receber uma nota maior ou igual a 90, ela é classificada como A. Se ela recebe uma nota entre 80 e 89, ela é classificada como B. E se a nota for abaixo de C, desculpe, se a nota for abaixo de 80, ela é classificada como C. E ali existem, naturalmente, o grande objetivo é você melhorar o processo, tanto da sua organização como o processo dos seus fornecedores. O grande objetivo é que as organizações, os fornecedores, estejam, no mínimo, em uma classificação B. O grande objetivo é chegar a uma classificação A. Por quê? Fornecedores que são classificados com nota maior ou igual a 90 e são classificados como A, são fornecedores que têm um processo de realização do produto muito robusto, um número realmente muito seguro, poucas falhas. O que significa isso? Em primeiro lugar, é uma grande segurança para o cliente que compra peças, serviços, produtos dessas organizações. Então, esse critério não mudou, continua o mesmo. Segundo, o que não foi mudado também foi o questionário. Então, a estrutura do questionário continua a mesma. A VDA, o manual VDA 6.3 tem uma grande vantagem, uma grande diferença em relação a outras normas ou outros manuais. Por quê? O manual ele traz o requisito, ele traz a questão, ele traz ali na sua primeira coluna, você pode ver aqui, requisitos mínimos relevantes para avaliação. Então, ou seja, o manual já mostra para você o que você deve atender como mínimo. Agora, se você é um auditor ou auditora, ele já mostra para você o que você deve avaliar na auditoria. E o grande diferencial é essa segunda coluna que traz exemplos de implementação. Então, se você quer ou precisa implementar, melhorar o seu processo, e você usa como referência o manual VDA 6.3, essa segunda coluna traz uma série de exemplos práticos de referências que você vai usar para a implementação. E para você, auditor, auditora, a mesma coisa. Quando você estiver auditando, ali você tem, nessa segunda coluna, uma série de exemplos. Então, isso não mudou, a estrutura do questionário continua a mesma. Que bom! Terceiro ponto, o modelo de avaliação também não foi alterado, ou seja, nós continuamos ali com as notas na auditoria completa, lembrando que na auditoria P1 eu já comentei que você audita, mas não atribui uma nota, você audita atribuindo no sistema semáforo, verde, amarelo ou vermelho, só que na auditoria completa, aí sim, aí as notas elas permanecem, são 0, quando o requisito não é atendido, nota 4, quando o requisito é minimamente atendido, nota 6, quando você tem um atendimento moderado ao requisito, nota 8, quando você tem ali uma oportunidade de melhoria ou uma falha pontual, e nota 10, quando o requisito ele é totalmente atendido. Então, isso não mudou a forma como você avalia, as notas continuam as mesmas. Quarto ponto, o que permanece o mesmo? A aplicabilidade dos elementos do P2 até o P7 continuam da mesma maneira. Então, se você olhar nessa figura, a figura que você vai encontrar no novo manual, você tem ali uma divisão de fases que vão desde a fase conceitual, passando pela fase de desenvolvimento e a fase de produção em série. Ali você consegue enxergar ali a alocação das questões. Aqui também você tem uma visão do VDA MLA, por exemplo. Então, isso não mudou, é da mesma forma como nós tínhamos na edição 2016, permanece agora também nessa edição 2023. Quinto ponto, o modelo de abordagem para o processo tartaruga. Isso também não mudou. Algumas pessoas me perguntaram, Edson, muda a referência ao nosso animalzinho? Não, não muda, ela continua a mesma. Nós continuamos com o modelo de abordagem para o processo tartaruga, que é um modelo já bastante utilizado, não só pela VBA, mas também por outras auditorias, como, por exemplo, o IATF 16949, essa é a principal referência. Então, para cada processo que você audita,
seja ele processo de produção, seja ele um processo administrativo, você continua avaliando as entradas, você continua avaliando as saídas, mas você também avalia os recursos materiais, que é a infraestrutura, os recursos humanos, que são as pessoas, o fluxo de processo, ali, ou o conteúdo de trabalho, que são os documentos que você usa para realizar aquele processo, a documentação de referência, e você avalia também os indicadores ali que medem o resultado, a performance daquele processo. Então, esse conceito continua o mesmo, ainda bem, também que não foi mudado. Muito bem. Regras de classificação. As regras de reclassificação, elas continuam as mesmas. Então, o que pode acontecer é que o fornecedor, quando auditado, ele pode receber, por exemplo, uma nota 92. 92% foi o que nós chamamos de grau de atendimento final, chamado de EG ali na avaliação. Ele pode ter uma nota 92, mas aparecer ali uma classificação como B. Por quê? Porque existem regras que reclassificam o fornecedor. Caso ele caia em alguma dessas regras, ele pode ser reclassificado de A para B, mesmo que a nota final seja maior que 90, mas ele também, o fornecedor, pode ser reclassificado de A direto para C ou de B para C, se ele eventualmente cair em uma das regras de reclassificação para C. Então, essas regras, elas continuam as mesmas, são importantíssimas de serem entendidas, de serem observadas durante a auditoria. A gente explora muito isso para quem já esteve, para você que já é auditor, auditora, eu tenho certeza que isso é muito claro para você, né? Muito bem. Essas, então, ou esses foram, então, os pontos principais que não sofreram alterações em relação à edição 2016, agora na nossa edição 2023. Muito bem, maravilha, pessoal. Então, vimos ali, primeiro, o que mudou, vimos agora o que não mudou, e uma vez que você sabe o que mudou e o que não mudou, agora eu tenho certeza que você está muito curioso, muito curiosa para falarmos um pouco sobre o processo de qualificação do auditor, da auditora. Muito bem, vamos falar então um pouquinho sobre o processo de qualificação, algumas informações importantes. Primeiro, falando sobre o treinamento de qualificação para auditor de processo, que recebe ali o código ID 381. Informações importantes. O treinamento ele continua sendo realizado em 4 dias, podendo ser 4 dias presenciais ou 4 dias online. A carga horária ela não mudou, continua sendo os mesmos 4 dias. No final do treinamento, no último dia do treinamento, no quarto dia, você faz uma prova alternativa e você precisa ter ali uma aprovação mínima nessa prova também, para dar sequência ao processo de qualificação como auditor, auditora VDA 6.3. O treinamento ele pode ser presencial ou online, ali fica ao seu critério ou a critério da organização. A VDA não emite mais certificados impressos, isso já vem acontecendo desde outubro de 2021, mas as pessoas sempre têm essa dúvida, sempre fazem essa pergunta, então, para que você deixe bem gravado, não esqueça mais, não existe mais certificado físico, agora é só o certificado online. Não existe mais carteirinha para a edição 2023. Aqui nossos amigos, amigas saudosistas vão ficar ali com saudade da carteirinha, né? Nós tínhamos lá carteirinha na edição 2010, na versão 2016. Não existe mais a carteirinha na edição 2023. O que existe é uma certificação. Então agora você vai dizer que você não tem mais a carteirinha, você tem a certificação como auditor, auditora VDA 6.3. Turmas de VDA podem ser feitas com até no máximo 12 pessoas.
Então, isso já vem sendo praticado, essa regra, ela já está há algum tempo, também ela vai ser mantida. Então, as turmas de treinamento, sejam elas online ou presenciais, podem ter, no máximo, 12 participantes, é o que a VDA coloca como regra. Bom, e sobre o treinamento, desculpe, sobre o exame de qualificação, porque você faz o treinamento dos 4 dias, passa na provinha, e aí depois, se você pretende continuar o processo de qualificação, você vai fazer o exame de qualificação, que é o ID 382, que é um dia de avaliação. Muito bem. Para que você possa fazer o exame, continua a obrigatoriedade de você fazer o treinamento ID 417, que é um treinamento de 2 dias, onde nós trazemos ali referências para as Core Tools, as ferramentas da qualidade, comparando as Core Tools americanas, a IAG, com as Core Tools alemãs, VDA. Então a gente faz uma comparação. Agora, o ponto importante: esse treinamento não é um treinamento para ensinar as ferramentas da qualidade. Esse treinamento é um treinamento para orientar como auditá-las em um processo de auditoria VDA 6.3. Então, é muito importante que você já as conheça antes ali de fazer naturalmente o treinamento. Agora, se você não quiser fazer o treinamento, você tem a opção de realizar o quiz. O quiz é uma avaliação que você faz sobre as Core Tools, e ali, se você for aprovado no quiz e tiver o certificado, os certificados de qualificação nessas ferramentas da qualidade, como, por exemplo, FEMEA, MSA, CEP, PIPAP, aí você não precisa fazer o treinamento UID 417. Então, essa é a condição ali. Ou você é aprovado ou aprovada no quiz e comprova os certificados, ou então você vai lá e faz o quiz, o treinamento de 2 dias. No final do treinamento tem uma prova, a prova continua, e aí, aprovado, aí sim você segue o processo de qualificação. Uma informação importante é que em breve nós teremos também disponível o ID 415, que também é um treinamento sobre ferramentas da qualidade, mas é um treinamento de 5 dias. Nesse treinamento, sim, nós iremos explorar aí, naturalmente, com um tempo maior, nós vamos aí sim explorar essas ferramentas. Esse treinamento, sim, é o treinamento indicado para quem não conhece as ferramentas, as Core Tools, ou quer fazer um aprofundamento maior nessas ferramentas. Então, fique ligado, fique ligada, que em breve você vai receber informações privilegiadas em primeira mão sobre o ID. Todos vocês que estão nesse webinar irão receber, através do cadastro que vocês fizeram, vocês vão receber informações sobre este novo treinamento e uma série de outras informações em primeira mão. Bom, comprovação do tempo de experiência de no mínimo 5 anos na indústria, isso continua também, de preferência 2 anos em qualidade ou gestão da qualidade. 2 auditorias realizadas ali nos últimos 2 anos, podendo ser uma auditoria interna ou externa, mais o certificado de formação de auditor, que pode ser ISO ou IATF, com o mínimo de 3 dias ali de treinamento. Obrigatório para que você possa fazer o exame, esse certificado é obrigatório. Então, essas são algumas das necessidades ali para você que vai fazer o exame ali de qualificação. Outras informações também que são importantes ali para o nosso exame. É preciso realizar o treinamento completo na nova edição ou treinamento de atualização para quem tem a versão 2016 do VDA 6.3. Então, para a qualificação 2023, você precisa ou fazer o treinamento completo ou então fazer o treinamento de atualização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse treinamento de atualização. Foto do documento, RG ou CNH, precisa ser enviada também. E após a aprovação, você recebe um certificado no banco de dados da VDA. Esse certificado, então, ele é válido por 3 anos. Maravilha. Agora,
pode acontecer uma reprova ali no exame, pode acontecer uma reprova também na prova do treinamento de qualificação. Se isso acontece, quais são, o que eu faço, quais são as regras, né? O que eu tenho que saber? Primeiro, a reprova para exame, você pode fazer 2 tentativas após a sua primeira reprova. Agora, essas 2 tentativas só poderão ser realizadas em até, no máximo, 1 ano após a primeira tentativa. Então, é muito importante, caso eventualmente você venha a ser reprovado ou reprovada, é muito importante lembrar desse prazo de 12 meses, de 1 ano, porque a partir desse prazo, aí será necessário refazer o treinamento completo e o exame também completo. Então, fique atento a isso. Se bem que eu tenho certeza que muito poucas pessoas vão precisar dessa informação. E a reprova no treinamento pode acontecer também, realmente é mais difícil, mas pode acontecer. Você também pode fazer ali as suas tentativas, só que nesse caso, muita atenção. Se você foi reprovado ou reprovada no treinamento de 4 dias, a nova tentativa deve ser realizada em até 28 dias após a realização da prova do treinamento. Então, fique atento a esse prazo, caso você eventualmente passe por uma reprovação. Maravilha, maravilha. Vamos falar então sobre o processo de renovação, que para nós tem o código ID 386. Vamos entender um pouquinho o processo de renovação. Muito bem, olha só. Algumas informações importantes aqui. Primeiro, o treinamento de renovação, o treinamento de atualização, para que você possa fazer a renovação, é obrigatório que você faça o treinamento de atualização. Você que já é auditora VDA 6.3, esse treinamento tem uma duração de 4 horas. Na versão anterior, ele tinha 8 horas, agora ele tem 4 horas de duração e ele é chamado de ID 333. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer esse treinamento de atualização. Só é possível realizar o treinamento de atualização com o IQA, que é o representante homologado para a VDA. Quem fez o treinamento oficial, ou seja, o treinamento realizado no IQA ou em algum outro licenciado oficial da VDA. Caso contrário, você não pode fazer a renovação. Será obrigatório enviar cópia do certificado da versão anterior, de 2016, para você poder fazer o treinamento de atualização. Isso é muito importante. O que mais? O treinamento de atualização também possui prova. Ele só é válido realizado por um licenciado VDA. Se o cliente solicita para você ali a comprovação de que você participou do treinamento, ele só será válido, a VDA só vai homologar, chancelar isso se você fez em um licenciado ou se você fez no IQA. E a atualização será oferecida a partir oferecida até 30 de junho de 2024. Então, anota esse prazo aí. 30 de junho de 2024 é o prazo final para que você faça ali a sua renovação. Maravilha. Cópia do certificado que está para vencer ou vencido, solicitar dentro do prazo de até 3 meses após vencer, é o prazo máximo. Se você perde esse prazo, aí você não consegue mais a renovação, você tem que começar ali do início. Então, muita atenção para esses prazos e para essas informações, pessoal. O que mais? É obrigatório estar com a versão nova para solicitar a revisão. Só será feita a renovação após ter realizado o treinamento de atualização, o treinamento ali que eu comentei de 4 horas, ou, se você preferir, algumas pessoas acabam preferindo, fazer o treinamento completo. As novas renovações, a partir de 2023, terão ali a validade de 3 anos. Existe ali uma discussão sobre aumentar esse prazo de validade, mas oficialmente, nesse momento que nós temos, são 3 anos, ou seja, permanece o prazo de validade para os certificados, para as certificações. É obrigatório estar com a versão nova para realizar o exame na nova edição, então você não consegue fazer o exame se você não estiver com a versão nova.
Você preenche um formulário ali online com essas informações, envia todas essas informações. Agora, a informação bastante relevante. Quem está com a certificação vencida há mais de 3 meses necessitará fazer o treinamento de atualização e exame completo novamente e ser aprovado para receber uma nova certificação. Então, se olha a sua certificação, para quem tem carteirinha, a sua carteirinha, e fique atento com esse prazo. Se seu prazo, se a sua certificação está vencida há mais de 3 meses, você vai ter que fazer o treinamento de atualização e exame completo novamente, para aí sim receber uma nova certificação. Muito bem, pessoal. Essas, então, foram as informações ali para você que pretende renovar a sua certificação, porque a carteirinha não mais existe. Bom, vamos falar então sobre o treinamento ID 333, que é o treinamento de atualização. O treinamento de atualização, para que aquele treinamento, esse treinamento ele tem 4 horas para que você realize esse treinamento. Basta você ter feito o treinamento anterior, o ID 315, que era a versão de 2016, com o IQA ou outro licenciado. Então, se você fez ali na versão anterior, você já está qualificado, qualificada, já está apta para realizar o treinamento de atualização. Só precisa comprovar que você fez o treinamento com o IQA ou com um licenciado VDA. Maravilha, maravilha. Muito bem, pessoal. Agora vamos para algumas informações gerais, informações também essas que são muito relevantes e muito importantes para você. Anote aí. Primeira informação: todos que fizeram o treinamento VDA 6.3, o ID 315, que eu mencionei anteriormente, e o exame, que era o ID 353, e foram aprovados entre 2017 e 2022, precisarão fazer o treinamento de atualização, o ID 333, para se adequarem a essa nova edição, treinamento de 4 horas. O treinamento de atualização do VDA 63 na sua edição 2016 para essa nova edição será oferecido por até 1 ano e meio após o lançamento da nova versão. E a VDA conta para isso a data de lançamento oficial, que foi 2 de janeiro de 2023. Então você tem até 30 de junho de 2024 para você fazer o processo de atualização. Deixa esse prazo, essa data bem registrada aí para você não perder esse prazo. Após esse 1 ano e meio, será preciso realizar o treinamento completo de 4 dias para se adequar à nova edição. Mas também aí, 1 ano e meio é um tempo bem interessante, eu tenho certeza que, se bem programado, todo mundo consegue fazer dentro desses 18 meses ou 1 ano e meio. Quem fez o exame VDA 6.3 na versão 2016 e reprovou no alternativo ou no oral e não refez a prova antes da VDA atualizar, precisará fazer o treinamento de atualização e o exame completo novamente para aí sim tentar ser aprovado ou aprovada. Que mais? Quem fez apenas treinamento na versão 2016 e quer fazer o exame, mas não fez lá, fez só o treinamento, não fez o exame na edição anterior, quer fazer o exame nessa nova versão, precisa fazer o treinamento de atualização antes de fazer o exame na nova versão. Todos que possuem carteirinha, certificação vencida até 31/12 de 2022 poderão renovar com o processo atual, aplicado em 2022, o processo que ainda na versão 2016, porém o prazo é 31 de março de 2023. Então, se você ainda quer ali, se a sua carteirinha, se a sua certificação está vencida até 31/12, você tem até 31 de março para fazer essa atualização, e aí você precisa naturalmente fazer o treinamento de atualização. Quem for solicitar renovação após 31 de março de 2023, entrará automaticamente no processo de renovação
atualizado já para a nova versão, que é o ID 386. Basicamente, o processo é o mesmo. As duas coisas que mudam são: é obrigatório ter feito o treinamento de atualização para a nova versão, e agora é solicitado a evidência de, no mínimo, 20 dias de auditorias, como eu mostrei no slide anterior. Ou seja, podem ser 16 auditorias presenciais e 4 auditorias, 4 dias de auditorias remotas. O manual, grande pergunta, hein? O manual será lançado como pré-venda agora em fevereiro de 23 e estará disponível já em março de 2023. Então, se você quer receber o manual em primeira mão, já faça a pré-compra, né? O IKEA faz a pré-venda, você faz a pré-compra agora em 2023. E, mais uma vez, todos vocês que estão participando desse webinar, que se inscreveram aqui para o nosso webinar, receberão ali, em primeira mão, todas as informações ali sobre o manual, processo de pré-venda, data precisa do lançamento, enfim, todas as informações vocês receberão por e-mail. O material de treinamento está em desenvolvimento, o treinamento será oferecido a partir de março de 2023. E olha, muitas novidades nesse treinamento. Muitas novidades no treinamento que está por vir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das novidades. Maravilha. Ainda não temos ali a relação de valores de treinamento, valores de exame e também renovação para a nova edição. Esses valores serão informados ali em breve. Todos os treinamentos poderão ser oferecidos na modalidade presencial e online. E o manual, ali faltou essa informação, ele será vendido apenas em formato físico. Bom, não sendo ali um requisito ali específico do cliente, a qualificação VDA 6.3, treinamento mais exame, não é mandatório, a não ser que você seja um prestador de serviços, ou a não ser que você vá contratar um prestador de serviços para realizar a auditoria VDA 6.3 internamente ou nos seus fornecedores. Então, isso não muda, mas é lógico, tem que olhar sempre o requisito específico do seu cliente. Cada cliente tem lá os seus requisitos específicos em relação a esse tema. A organização que pretende aplicar o modelo de auditoria híbrido presencial mais remoto deve formalizar uma análise de risco de modo a justificar essa decisão de realizar a auditoria em formato híbrido, ao invés de realizá-la on-site ou presencial. Então, essa análise de risco ela é obrigatória e será avaliada em uma eventual auditoria VDA 6.3 que você receberá do seu cliente. A plataforma, o aplicativo, permite exportar relatórios em PDF com 2 formatos ali distintos e ainda o plano de ação pode ser exportado para o formato Excel. Sem sombra de dúvidas, o aplicativo tem um custo, mas ele tem ali uma série de facilidades ali que ajudam muito no processo de auditoria para você, auditor, para você, auditora. Cada licença do aplicativo fica vinculada a uma pessoa. No entanto, você pode adquirir ali na compra uma licença para vários utilizadores. Mas, como eu disse, a licença ela fica bloqueada para um auditor ali que a gente vai chamar de auditor líder. Caso o cliente não tenha o seu próprio modelo, a organização deve realizar o relatório usando ali a plataforma VDA, então tem que usar o aplicativo. Caso deseje solicitar as informações para um self-assessment, o fornecedor deve adquirir o aplicativo, a menos que você tenha um modelo próprio e envie para o fornecedor, para ele fazer ali a autoavaliação. E a plataforma, o aplicativo, não permite que um fornecedor tenha acesso. Só tem acesso à plataforma quem tem a plataforma, né? Ou seja, quem faz realmente a aquisição. A aquisição da plataforma é feita diretamente no site da VDA e não aqui pelo IKEA. O que mais? Informações importantes sobre a realização de auditorias na nova versão. Não existe um requisito associado a essa transição, ou seja, o manual não obriga que você comece a fazer
as auditorias nessa nova versão nos seus fornecedores. Ou seja, vai depender de cada organização. Agora, nunca esquecer do requisito específico do seu cliente. Os clientes, sim, esses passarão a exigir ali, muito em breve, que você passe a fazer auditorias nos fornecedores, seguindo ali as recomendações do novo manual, e, naturalmente, você passa a receber auditorias dos seus clientes no novo manual. Então, a gente sempre a gente tem esse prazo ali de 18 meses ali para essa adequação, mas o que a gente tem visto nas últimas atualizações é que, vencido esse prazo, aí, obrigatoriamente, você precisa fazer as auditorias com base no novo manual. O custo do aplicativo, informação importantíssima para o departamento financeiro, hein? Olha só, o custo do aplicativo é de 119 euros. Custo de aquisição, não há custo de atualização. Então, conforme o aplicativo vai sendo atualizado, você vai recebendo ali as atualizações ali do aplicativo. Mas custa 119 euros. A plataforma da Volkswagen e a plataforma da VDA são plataformas distintas. Então, para você que é fornecedor ali Volkswagen, que tem acesso à plataforma da Volkswagen, não tem direito à plataforma da VDA. São duas plataformas distintas. A mesma coisa para você que tem um aplicativo, não necessariamente você tem também o acesso à plataforma da Volkswagen. Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Olha só, outra informação importante. O IKEA realizará um novo webinar até março de 2023 para falar sobre todos os critérios de documentação, exame e renovação, com detalhes sobre todos os novos procedimentos. Então, para você que está nos assistindo, para você que está presente, você também vai receber em primeira mão, ali por e-mail, você vai receber essa informação com a data desse novo webinar, esse especificamente para tratar sobre esse assunto, sobre esse tema, e ali com todos os detalhes, com todos os novos procedimentos ali, todos os critérios ali de documentação, exame, inovação. Então, fique atento ali aos e-mails que você vai receber do IKEA, porque em breve você vai receber essa informação do IKEA. Mais que isso, faça ali a ponte, a câmera do seu celular para esse QR Code ali de atualização. Muito bem, fazendo isso você vai receber em primeira mão as informações, as principais informações sobre a atualização do novo manual VDA 6.3. Então, não perca essa oportunidade, parece promoção de loja, né? Maravilha, muito bem, pessoal, muito bem. Olha só, eu quero, em nome do IKEA, agradecer a sua participação, a sua presença. Obrigado por prestigiar o nosso webinar. Eu espero que as informações que foram trazidas possam ajudá-los no processo de atualização para a nova edição do Manual VDA na edição 2023. Esse webinar, ele teve como objetivo trazer informações ali, as informações mais relevantes, informações que são muito importantes para vocês na sequência. Eu quero pedir para que vocês, todos que têm dúvidas, que têm perguntas, deixem as suas perguntas no chat. Nós não vamos abrir aqui para perguntas e respostas, porque o número de participantes é muito grande, então nós temos um tempo ali limitado, mas todos que enviarem perguntas, o IKEA vai depois, na sequência, vai compilar todas essas perguntas e montar um arquivo com perguntas e respostas, e esse arquivo será encaminhado em primeira mão para todos vocês que participaram aqui do nosso webinar. Então, eu quero aproveitar mais uma vez para te agradecer a sua presença, agradecer por nos prestigiar e desejar para você um ano de 2023 com muita saúde, muita paz e ótimas auditorias VDA 6.3. E eu tenho certeza, nos encontraremos muito em breve. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.